Sejam bem-vindos a mais um quadro Carol Responde. Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do quadro Carol Responde e hoje eu vou responder mais uma pergunta que vocês deixaram lá no box de perguntas pra mim do Instagram. A pergunta de hoje é da Chayenne Charlot. Como nos perdoar os erros do passado e minimizar os arrependimentos? Chay, primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta. Achei uma pergunta sensacional e olha que pergunta, hein? É uma pergunta mais filosófica, eu acho, assim, diretamente teoria da psicologia comportamental não tem, ok? Eu vou tentar trazer outros assuntos para poder responder a tua pergunta propriamente dita. Chay, quando você me mandou essa pergunta, que já faz um tempinho, né? Eu fiquei pensando assim, como eu vou responder essa pergunta? E aí eu fui pesquisar também, porque assim, dentro de uma terapia a gente consegue trabalhar o porquê que você tem esse medo, porquê que você se arrependeu, entre outros sentimentos que você sente, dá pra trabalhar na terapia. Agora, uma pergunta aleatória de um box Instagram não é uma consulta online gratuita. Então eu acho que assim, de uma certa forma, você que está assistindo o meu vídeo de hoje, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que a psicologia fala. Para responder a sua pergunta, então não tem como falar de perdão sem fazer uma correlação com a autocrítica, que significa também autocompaixão. E aí eu fui pesquisar um livro, na verdade, gente, eu já queria ler esse livro, ó, desde quando eu fiz o curso de Mindfulness. Se você ainda não assistiu meu vídeo de Mindfulness, ó, aqui em cima. E aí já era pra eu ter lido esse livro, que ele é sensacional, e meio que eu lembrei que tinha muito a ver com a pergunta que você me fez. Então, primeiramente, eu vou estar indicando esse livro aqui, que é da autocompaixão. Gente, vocês têm que ler, é muito bom mesmo. Eu ainda tô lendo, né? Confesso pra vocês que eu ainda não terminei. Ele é um livro bem gostosinho de ler. A autora, ela é pós-doc nesse assunto de autocompaixão. Então, sim, depois de muitos anos, a psicologia colocou como ciência a autocompaixão. Então, pra gente poder se perdoar, pra gente poder tentar ver por que a gente tá se arrependendo, tem uma correlação da autocompaixão. Então, se eu tenho piedade por mim, se eu me perdoo pelas coisas que eu fiz, isso é autocompaixão. Então, se perdoar pelos erros do passado e eu me sentir mal com isso, por que isso tá tão enraizado dentro de mim? Será que é porque eu sou muito orgulhosa? Será porque eu fiz uma coisa não somente pra mim, mas pra terceiros? Gente, tem um ramo de assunto pra gente poder estar investigando dentro de terapia. Mas pro vídeo de hoje eu quis trazer mais um assunto um pouco mais enraizado do que a autora fala no livro de autocompaixão. Linda, meu amor, vem aqui, mamãe. Linda, explica pra todo mundo o que é autocrítica. Autocrítica é o ato de reconhecer as qualidades e os defeitos do próprio caráter, ou os erros e acertos de suas ações. Essa aí, linda, sai melhor, né? Cuidado com o tripé. Meu Deus do céu. Tá tudo certo, erros acontecem, faz parte do negócio, né? Eu não estou Guilherme está Não, então tá bom. Será que se eu ler assim pega mal? Acho que não, né? Eu acho que não tem problema não, entendeu? Falando de autocrítica, o que é autocompaixão então? É um sentimento de compaixão ou piedade em relação a si próprio ou ao seu próprio sentimento. Então, respondendo a pergunta da Chay e para todos os seguidores que estão assistindo o vídeo de hoje, gente, pra gente poder tentar perdoar os nossos erros do passado e principalmente os nossos sentimentos de arrependimento, primeiro a gente tem que ver quais são essas nossas fraquezas. Porque essas fraquezas, na verdade, elas foram enraizadas na gente mesmo a respeito de família, influência dos amigos, influência também de professores na escola quando éramos pequenos. Então, quando a gente não tem piedade de nós, quando a gente se autocritica muito, consequentemente a gente também vai criticar o outro. Mas pelo que entendi, pela pergunta da Chay, tem muito a ver também arrependimentos nossos. Então, quando a gente se perdoa, a gente vai perdoar o outro também. E tá ótimo, tá tudo bem. Outro ponto é o sentimento de orgulho. Gente, tem muita gente no consultório que eu atendo aqui com orgulho. E não só no consultório, amigas minhas também, viu? Então, quando
quando a gente tem esse sentimento de orgulho, é como se fosse um sentimento de superioridade. Então, se eu sou o sabichão e eu não vou correr atrás daquele boy que eu briguei, não vou pedir desculpas para aquela amiga que eu briguei, tem esse sentimento e ele vai virando uma bola de neve, um ciclo, que isso na verdade está fazendo mal pra gente mesmo, não pro outro. Outra coisa muito importante que eu queria falar pra vocês no vídeo de hoje é a gente ter que parar de rotular as coisas entre boas e ruins. Quando a gente rotula essas coisas em boas ou ruins, a gente também tá rotulando os nossos sentimentos. Então, se esse sentimento que eu tô sentindo é ruim, ou eu tenho distância, ou eu não quero entrar em contato com ele, ou eu não vou me auto-perdoar pelo que eu fiz, porque é algo muito ruim. Então eu não quero nem lembrar disso. Não necessariamente pra gente, mas pras outras pessoas também. Fazendo uma correlação desse ponto com o livro que a autora fala, ela dá um exemplo muito interessante de quando a gente tá num semáforo dentro do nosso carro, na rua, e aí você vê aquela pessoa se aproximando do teu carro pra pedir dinheiro. O que normalmente a gente fala? Ah, Miguel, não tenho não. Então, aí o que acontece? A autora, ela fala a respeito da gente olhar para aquele ser como algo... Nossa, ele é vagabundo. Nossa, ele não procura emprego. Nossa, ele tá vindo aqui querendo dinheiro fácil. A proposta da autocompaixão é quando você olha a pessoa como um todo, um ser humano como um todo. Então, a gente ter piedade pelo comportamento da pessoa. A gente não sabe por que ela foi parar nas ruas. A gente não sabe se ela vai pegar aquele dinheiro realmente, se vai usar drogas por ser um vício, ou se ela tem uma família para alimentar. Então, a gente tem esse pré-julgamento quando a gente julga já, obviamente, né, as pessoas. E o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é essa correlação. Então, quando eu tenho arrependimento de algo que eu pensei, quando eu tenho arrependimento de algo que eu fiz, nós meio que mascaramos o que a gente está pensando, o que a gente fez. Mas e quando acontece com o outro? A gente julga muito mais, a gente julga o dobro. Então, tem muito mais tópicos relacionados a exemplos de autocompaixão e autocrítica que a autora fala no livro, que seria sensacional se vocês pudessem ler também. Tem um ponto de vista sobre a ótica budista que fala que primeiro a gente tem que cuidar da gente e depois cuidar do outro. Isso tem muito a ver com autocrítica, porque se a gente nos aceita do jeito que nós somos, não tô falando de estética não, tá, gente? Eu tô falando de comportamento, atitudes e hábitos. Então, quando a gente se aceita como um todo e a gente olha depois e analisa o que a gente fez, o que a gente pensou, o que a gente falou, a gente consegue também analisar quando o outro tá falando com a gente. Isso é algo que a gente pratica em terapia, tá bom? Principalmente o psicólogo. Então, se por exemplo, aquele cliente, ele tá falando uma coisa muito maldosa pra mim, ele não tá se referindo necessariamente à minha pessoa, mas é uma abordagem que ele tá trazendo e ele tá fazendo uma transferência pra mim. Então, isso vocês podem levar pro mundo, pra vida de vocês, pra suas famílias, pros amigos. Então, tentam correlacionar esse assunto, vocês vão ver que, ó, dá um boom na cabeça. Fora também que a autocompaixão, ela te proporciona uma autoestima muito elevada. E a autoestima eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, mais específico, falando sobre isso. Pra gente também poder se perdoar a respeito dos erros que a gente teve, volto a falar de novo. A autocrítica, ela vai estar muito interligada também a gente aceitar que somos pessoas imperfeitas, que errar é humano. Isso parece muito clichê, mas é verdade. Quando a gente aceita que a gente falhou, isso tem a ver muito com pessoas perfeccionistas, metódicas, sistemáticas, controladoras também, narcisistas. Quando sai do controle delas, elas piram, elas pifam. Por quê? Porque elas não aceitam falhas. Então, se eu não aceito as minhas falhas, e quando o outro falha? E aí? Como que faz? Então, é muito importante a gente pensar mesmo de verdade no ponto da autocompaixão e da autocrítica, porque tem a ver com imperfeições, tem a ver com falhas. Então, se eu não tô conseguindo me perdoar, é porque eu falhei. E tudo bem falhar, e tudo bem errar, tudo bem a gente voltar atrás, pedir desculpas, pensar, cada um tem o seu tempo. Respeite. Então, anota aí. Ao invés de se condenar, aceite esse sofrimento como experiência. A autocompaixão também, ela tem muito a ver com o estilo de vida.
o bem-estar. Então, se eu tenho compaixão comigo e com outras pessoas, eu consigo ver a vida de uma forma mais otimista, positiva. Então, se alguém erra, né, principalmente no caso do terapeuta, se a gente está vendo o nosso cliente errando e ele se pune muito por isso, é o nosso dever também da gente praticar autocompaixão na função de terapeuta como pessoa e não como profissional. Já é um treino. Então, gente, eu me considero uma pessoa muito positiva. Dentro de uma coisa catastrófica que acontece, a gente consegue sempre tirar um aproveito de alguma coisa positiva. Todo lado negativo tem o seu lado positivo. E isso acontece para todas as coisas. Então, se por exemplo, se eu tenho um relacionamento de anos e eu acabei terminando, eu vou me culpar por isso? Não, eu vou olhar para essa experiência, eu vou olhar para esse sofrimento, eu vou aceitar ele como um todo e lidar daqui para frente com a experiência negativa que eu tive com experiências positivas para o próximo, entendeu? Outro exemplo também a respeito de um acidente de carro. Então, se eu sofri um acidente de carro, tá tudo bem comigo, mas deu PT no carro, eu vou ficar me amargurando por isso? Nossa, meu Deus, eu perdi meu carro. Nossa, meu Deus, eu vou ter que pagar muito caro na conserta. Tudo bem, a gente vai aceitar, a gente vai abraçar tudo isso que aconteceu. É algo negativo? Claro, vai envolver dinheiro, vai envolver tempo, vai envolver um monte de coisa, mas peraí, eu tô vivo, sabe? Eu tô bem, minha família tá bem, eu tenho casa pra morar, eu tenho amigos, eu continuo no meu serviço, então todo o aspecto negativo também tem o seu ponto positivo. Quando a gente tenta ver também relacionamentos tóxicos, por exemplo, relacionamentos abusivos, ou às vezes aquela amizade de anos que você, conseguiu dar um tchau, ou às vezes um intercâmbio que era pra ter acontecido e não deu certo, uma faculdade que você tentou e no último ano você descobriu que, nossa, não tem nada a ver daquilo, não é algo jogado fora. Não se arrependa pelos erros que você cometeu, porque na época que você foi fazer, você não sabia do futuro, não tem como a gente prever algo. Gente, a única coisa que a gente tem de certeza nessa vida é a morte. De resto, é viver e aprender. Chay, anota essa dica aí pra você e pra todo mundo que tá assistindo o vídeo de hoje. Vou passar algumas pequenas orientações pra vocês no vídeo, coisas que eu trabalho com os meus clientes no consultório. Primeira dica, escreva uma carta. Sim, só que ela é pra você. Ninguém vai ler se você quiser. Nem às vezes quando eu peço para os meus clientes eu acabo lendo. O que eu costumo fazer? Eu peço pro meu cliente escrever essa carta pra mim e aí eu deixo guardada e depois de uns anos, sabe-se lá Deus quando, eu acabo enviando essa carta via correio pro meu cliente depois, de anos. Então, é muito legal essa prática que eu aplico. Você que está assistindo pode fazer isso. E nessa carta, o que você vai escrever? Suas falhas, as suas imperfeições, os seus medos, as suas angústias, os seus fracassos. Tudo isso você vai escrever e ninguém vai ler. Porque depois de um certo tempo, você pode reler a carta. Então, mesmo se você não quiser enviar a carta para você depois de um tempo, eu acho que seria legal, às vezes tem casos que eu trabalho isso no consultório também, da gente estar trabalhando essa carta. Você tomar consciência dessas imperfeições, dessas falhas ao longo de um ano. Porque, gente, a gente muda. O nosso comportamento, ele é mutável. Vai depender das variáveis ambientais. Então, da família, dos amigos, do trabalho, do relacionamento, eu como um todo, a minha autoestima, etc. Então, vai mudar. Então, pode ser que depois de um ano, essas falhas mudem. Ou você também acabou se tornando uma pessoa diferente, você nem pensa mais nisso, você já lidou melhor com esse fato. Então, essa dica da carta aí é muito legal. Agora, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Eu quero de verdade que esse vídeo seja mais de autorreflexão, que são perguntas normalmente que eu faço para os meus clientes no consultório. Então, anota aí para você conseguir pensar. Não é agora que você vai responder, você vai levar um certo tempo para poder responder, mas vai te fazer muito bem para o teu desenvolvimento. Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em você mesmo? Aparência, carreira, relacionamento, família e amigos. Que tipo de linguagem você costuma usar quando você nota uma falha ou erro em você? Você se insulta ou adota um tom gentil e compreensivo? Quando você é autocrítico, como você se sente? Quais as consequências de ser tão rígido com você mesmo? Você fica motivado
ou você fica desmotivado? Como você se sentiria se aceitasse exatamente como você é? Te assusta? Te traz esperança? Ou os dois? Depois que vocês responderem essas perguntas, gente, é muito importante vocês entenderem que a autoestima, ela nunca vai ter elevado a 100%. A autoestima nada mais é do que um sentimento. Então a gente não tá feliz o tempo todo, a gente não tá triste o tempo todo. E existem oscilações. Mas a autocompaixão sempre vai estar presente. No meio das imperfeições. Não só sua, mas de terceiros também. Só um parênteses, gente. Na primeira sessão que o meu cliente faz comigo, eu costumo entregar um questionário de vida. E no final do questionário, é bem longo por sinal, mas no final eu preciso que ele peça pro marido, pra esposa, para uns amigos, enfim, amigos que o conheçam de verdade, para descreverem o meu cliente na visão dessa pessoa. E só nesse momento eu já consigo entender e identificar que muitas das vezes, a maioria das vezes, as pessoas escrevem o meu cliente de uma maneira oposta do que ele se vê. Normalmente, quando o meu cliente vai descrever lá na questão que é específica disso, ele vai colocar muitos aspectos negativos, adjetivos muito maldosos, por sinal. E aí, quando o amigo, quando o esposo, quando a esposa responde de forma descritiva do meu cliente, ele meio que se choca e fala assim: nossa, meu marido pensa isso de mim? Nossa, que legal, minha amiga me descreveu como isso, mas eu não me vejo assim. Então é importante também, nesse questionário de vida que eu aplico, que o próprio cliente, ele tá meio confuso com as percepções que ele tem dele mesmo, né? Ele se vê como muito mal, mas na verdade as pessoas o veem como muito bom. Então, olha lá a classificação de bom e ruim. Agora eu vou dar um recadinho pra você que é pai, ou se você quiser enviar aí pro teu pai, cuidado com os adjetivos durante a infância. No próprio livro da autocompaixão, a autora fala sobre isso, de você não verbalizar pro teu filho adjetivos negativos. Como, por exemplo, não me seja estúpido, menino, em querer atravessar isso, então você vai ser atropelado. Filha, você nunca vai conseguir entrar na faculdade se você tiver essas notas horríveis. Vocês percebem que esses adjetivos negativos, às vezes que de uma forma muito sucinta, muito simples, que os nossos pais verbalizam pra gente, olha o trauma que a gente vai carregar na nossa infância. Então, eu sou estúpido, eu não vou conseguir entrar na faculdade com essas notas, eu sou estúpido se eu fizer algo desse jeito que meu pai vai brigar comigo, ou que eu vou morrer, que eu vou ser atropelado. Esses, inclusive, foram exemplos do próprio livro que eu trouxe pra vocês. E pra concluir, então, agora é o momento pra recomeçar. Então, Chay, minha querida, um beijo enorme pra você, muito obrigada por essa pergunta. A gente bateu um papo aí meio filosófico hoje, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é algo muito extenso, muito profundo, que eu trabalho com os meus clientes no consultório, que fica até difícil trazer isso pra um vídeo, mas eu tentei trazer de uma forma bem gostosa e bem didática pra vocês entenderem que, na verdade, quando a gente se arrepende, quando a gente tem algum erro, a gente não se perdoa, é porque nós estamos sendo muito autocríticos com a gente. E se nós não aceitamos as nossas falhas, a gente não aceita as falhas dos outros. Pegaram a dica aí da Carol? Então, muito obrigada pra você que assistiu até o final. Deixe seu like, comenta aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou do vídeo de hoje, que eu vou responder todos vocês. Um beijo enorme e até o próximo quadro. Carol, responde. Deu certo aí? Não, falei tudo errado. Até a Nina sabe essa. De novo. Olha lá ela falando isso. Eu não sei como que eu fazia pra decorar as falas do teatro. Eu vou ler pra você, aí você me explica o que você entendeu. Aí o que você entendeu é o que eu vou falar, tá bom? Ai, daí podia ser a vozinha dela e eu olhar aqui pra baixo, né? Qual que é a voz dela? Vai. Ai, que coisa mais linda. Autocompaixão é um sentimento de compaixão ou piedade em relação a si mesmo ou aos seus próprios sentimentos. Mesmo se você não quiser. Mesmo se você quiser. Você falou desse jeito 2 vezes. Quem que quiser? Me lembrou Quindim. O Mark é bom de seu, ele vai dar certo. Como você... Por que você tá rindo?
você falando desse jeito, não tem como ficar motivado, né? Desmotivado não acerta. É.